Desalhando a permanecer na fé. Esse casal hoje tem um testemunho desse Deus que a gente faz aliança se comprometendo com Ele. Obrigado, Cláudia. Um feliz e abençoado sábado para todos. Eu queria apenas aqui falar poucas palavras, né? Aqui com Joquebede. Um testemunho que eu quero dar e que aconteceu na minha vida recentemente. Há cerca de quase um mês atrás, eu fui diagnosticado com câncer. Um câncer já de uma forma chamada pelos médicos e pelos os exames de uma forma agressiva e já em um estágio elevado. No primeiro momento, eu não sabia se eu chorava ou se eu consolava Joquebede, mas foi um momento muito difícil. Passei aí uns 8 a 10 dias que só Deus, eu não aguentava nem falar. Estou aqui trêmulo porque é difícil, não é fácil. E quando você tem o diagnóstico de vários médicos e exames, aí fica difícil você não acreditar que aquilo é verdade, né? E de repente eu em casa já assim um tanto depressivo, sem saber o que rumo tomar. E já com exames já complicado pela frente, já internação já se preparando, enfim, né? E aí quando eu sei que eu peguei esse laudo e passei para alguns médicos, algumas pessoas amigas, enfim. E o que eu ouvia falar era assim: corre logo, adianta logo para ver se dá tempo, para ver se tem tempo, né? E aí eu fiquei meio desesperado, né? E depois de uma semana, mais ou menos, eu sei que eu não consegui falar nem com meus filhos, e meu filho que mora na Irlanda, que é um menino de ouro, que é um presente de Deus, eu só consegui falar com ele quase 8 dias depois. Quando ele tentava falar comigo, eu adiava e não tinha coragem de falar. E nós passamos a conversar em uma videochamada e demoramos mais de 1 hora conversando, e para mim foi, assim, uma forma que Deus usou ele para me fortalecer e para tocar, né? Tocar para frente. E aí nesse meio tempo, já com as coisas bem definidas, aí apareceu um amigo meu de Salvador, e aí insistindo em falar comigo, mas só que eu estava assim com a cabeça tão quente e não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém, não queria mais ver médico na minha frente, até uma data específica que seria dia 10, ontem, que já seria um internamento, enfim. E aí ele insistiu, aí de repente eu terminei atendendo ele. Aí falei com ele: Luiz Pedro, pelo amor de Deus, me deixa sossegado, porque eu estou resolvendo algumas coisas, estou de cabeça quente e não quero falar com ninguém. Aí ele chegou para mim e perguntou assim: aonde é o câncer? Aí eu parei assim e disse: você sabe? Aí ele disse: sim, me diz aí. Aí eu terminei conversando com ele. E ele começou a insistir: você tem que ir no meu médico em Salvador, Eu digo: Luiz Pedro, pelo amor de Deus, me deixa quieto, me deixa sossegado, quero ficar em paz, quero ficar quieto, quero pensar, enfim, estou nas mãos de Deus, né? E de repente ele insistiu tanto que o médico dele terminou ligando para mim e insistindo para falar comigo. Eu terminei atendendo a ligação dele, e aí ele conversou, brincou comigo. Aí para relaxar um pouco, ele disse assim: olha, Luiz Pedro manda em mim. E Luiz Pedro disse que é você que manda nele, então eu estou às suas ordens, me diga aí, me fale o seu problema. E eu comecei a conversar com esse médico, né? É o doutor Modesto Jacobino, é muito famoso ele, é um camarada já de 75, um pouquinho mais da idade dele, ele me falou, mas eu fiquei tão nervoso que até esqueci. Mas é um cara experiente. Aí eu terminei passando meus exames para ele, que ele solicitou. E aí ele começou a estudar os exames, né? E demorou um pouquinho, demorou mais de 2 horas para me responder. Aquele dia fiquei nervoso, já fiquei tenso. Aí já fui eu que liguei para Luiz Pedro, né? E falei com ele assim: Luiz Pedro, o que é que está acontecendo? O seu doutor está demorando muito de me responder, né? Aí ele disse: não, fique tranquilo que eu estou acompanhando, ele está em reunião, mas já está analisando os seus exames todos, que eu passei 2025 para cá, né? Aí em seguida ele me ligou. E Luiz Pedro falou assim: fica com o celular na mão aí. Eu fiquei literalmente com o celular na mão. Pense aí.
Aí ele ligou, eu atendi, aí ele começou a falar que ele estava achando que ali tinha alguns desencontros de informação, né? Desencontros de laudos, desencontros dos exames no geral, né? E que ele estava discordando de uma dos laudos meus ter sido feito em uma instituição em São Paulo, e que ele não gostava, foi a frase que ele usou, que ele não gostava. Não é que não confiava, é que não gostava, né? Aí ele perguntou se eu topava passar pelos exames tudo de novo, agora onde ele determinasse. Automaticamente eu disse, sim, doutor. E aí ele me encaminhou, na sexta-feira do feriado, nós estávamos na madrugada em Salvador, passando por exames, né? E aí Marco, filho de meu irmão ali, entendeu, Marino, ainda foi me buscar na clínica, não me deixou dirigir, ele mais Fabiola, foram um suporte assim maravilhoso. Nós fomos para o apartamento deles, não queria deixar sair de lá, enfim, ele cuidou bem, graças a Deus. E de repente eu fiquei tenso, aguardando o laudo. Aí quando o laudo saiu, aí eu conversando com o Luiz Pedro, aí eu mandei para o médico, eu já estava conversando com ele desde a segunda-feira já, no WhatsApp, né? E aí mandei para um médico, aí Luiz Pedro me ligou e disse, olha, venha para Salvador. Aí na hora eu só me arrumei rapidinho e desci para Salvador apressado, que esqueci até a carteira, esqueci de botar combustível no carro, foi uma confusão, entendeu? Do nervosismo que eu estava, né? Mas conseguia chegar até lá, do caminho o médico me ligou, estava na 324 já, ele disse, olha, não consegui abrir os arquivos, você vai ter que trazer aqui para mim na clínica. Eu fui para a clínica Delfim e fui, enfim, peguei exames, consegui, Deus ajudou que eu consegui chegar lá já à noite. Aí foi o momento dele me atender e colocou, espalhou os exames lá em uma mesa e começou a fazer avaliações, né? Depois ele virou para mim e disse assim, levante que eu quero dar um abraço. Aí naquela hora eu não sabia se era coisa boa ou coisa negativa. Aí eu falei com ele assim, doutor, pelo amor de Deus, doutor, me diz o que é logo, né? Aí ele falou assim, levante que eu quero dar um abraço e graças a Deus você não está com câncer. Eu sei que naquele momento ali eu não sabia se eu chorava, se eu ria, enfim, foi uma loucura, né? E o médico foi muito legal, enfim, e a gente demorou muito tempo conversando, e eu voltei mais em paz, né? E agradecendo a Deus o tempo todo. Enfim, Deus colocou anjos na minha vida. Tem uma música que eu escuto todos os dias e fala isso, para não afastar os anjos, não é isso? Das nossas vidas, e Deus colocou isso para mim. E eu tenho certeza que os irmãos que me visitaram, os irmãos que oraram por mim, foi oração sincera, e tenho certeza que chegou até Deus, né? Mas foi momentos assim muito difíceis que no primeiro instante já vou encerrar, Cláudia, só foi uma coisinha assim interessante para mim. Quando eu soube que eu comecei a ouvir áudios de médicos, enfim, de uma médica de Salvador mesmo, mas era as piores coisas possíveis, foi uma sensação que eu nunca imaginei sentir na minha vida. Sincero, honestamente, viu? Mas assim, existiu 3 coisas que me sustentou. E é isso que eu quero falar para vocês, né? Foram 3 coisas que me sustentou bastante. Uma das coisas foi que Deus me gerou a oportunidade de lá em 2024 voltar para a igreja. Isso aí me ajudou muito, né? Porque eu sou muito assim, ou eu sou ou eu não sou. E quando eu sou, eu sou. E quando eu voltei para a igreja, eu decidi voltar para a igreja de verdade, não foi de brincadeirinha, né? E a outra situação, no primeiro momento, eu olhava assim, olhava para o nada, né, para o tempo, e eu via assim a mão de Deus, eu enxerguei isso, como se a mão de Deus estivesse um pouquinho distante da minha. Eu via isso, não é que eu estou inventando isso não, eu enxergava isso, eu sozinho na minha solidão, eu enxergava isso, e eu falava assim para mim mesmo, eu dizia assim, meu Deus, eu não posso deixar essa mão se afastar de mim, eu preciso agarrar na mão de Deus. E eu lutei para agarrar na mão de Deus, entendeu? E um outro momento também que para mim foi muito importante, me deu essa digamos, essa forma de me equilibrar, que até então eu não estava equilibrado, né? Foi a questão de que eu agradeci a Deus todo o tempo. Eu não murmurei, eu não reclamei, eu não me lamentei, né? E fiquei tranquilo, que tem uma música que eu escuto todos os dias também, essa eu já escuto de manhã,
que é descansar nas mãos de Deus, entendeu? Então eu senti essa sensação que fosse feito sempre a vontade de Deus e que eu estava nas mãos dele. Muito obrigado por todos que oraram, muito obrigado pelas pessoas que me visitaram, entendeu? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. E a última palavra, ela não vem do médico, a última palavra, ela vem do Senhor. Advogado, médico, todos que têm a resposta, mas quando diz que Deus diz, tem que ser assim, e é tudo um processo. E nós passamos pelo processo agradecendo e louvando ao Senhor. Só uma coisinha que ontem, dia 10, seria um dia de internamento, né? E ontem nós tivemos uma consulta com o médico. E a minha cirurgia, que não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia complicada, graças a Deus, afastou da questão do câncer, né? Está afastado isso, graças a Deus por esse milagre. Mas eu tenho uma cirurgia muito complicada pela frente, que vai acontecer no início de maio. Aí eu continuo contando com as orações de vocês, porque eu vou precisar muito, né? E a nossa consulta com o médico ontem, onde a gente definiu os próximos passos, né? E ele falou para mim assim que eu estava nas mãos dele, né? Aí eu respondi a ele: doutor, se corrija-se, eu estou nas mãos de Deus que vai usar as suas mãos. Então peço as orações de vocês. Essa semana vai ser uma semana que eu começo já alguns exames, me preparando para isso, e vai acontecer provavelmente na primeira ou segunda semana de maio agora. E sem as orações de vocês, não sei como será. Então a Escola Sabatina encerra. Agradecemos ao ancião George que deu essa oportunidade e pediu que a igreja soubesse que o nosso Deus age, não sei quando, não sei como, mas ele vai agir. Deus abençoe.